prosseguindo, né, da aula anterior, que o Jackson Anderson ministrou para a gente, ele deu uma aula de introdução aos livros de sabedoria. E hoje, na verdade, essa aula assim, é um apanhado de todas as lições que nós vamos ter posteriormente. Então, o título da lição, que é o capítulo 1, da revistinha. Todo mundo tem revistinha? Alguém não tem? Capítulo 1. E o título dessa lição é Versos e Virtudes. Por que versos e virtudes? Porque esses 3 livros que nós vamos trabalhar, ele é conhecido como literatura poética e sapiencial. Então, nós vamos ter a poesia e a sabedoria, né? Ambas as coisas nós vamos trabalhar nesses livros, tanto a poesia como a sabedoria. E aí, a gente percebe que é uma categoria, né, de... eu gostaria de ler deixa eu ver se eu deixei aqui salvo. Se eu não deixei, eu não vou ler não. Esqueci. Porque não faz muito parte da nossa cultura, né, brasileira, a questão da poesia, né? Nós somos muito mais prosa, apesar de termos muita poesia nas músicas, né? Nós somos um povo com muita musicalidade, não é verdade? Mas a gente não tem um hábito e temos até uma certa aversão à poesia, né? A ler a poesia, a contemplar, a interpretar a poesia. São coisas que nós não temos, né, na nossa cultura esse hábito, né, de ler poesia. Aqui alguém gosta de ler poesia? Ninguém gosta, gente. Temos ali um abençoado que gosta. Aleluia, glória a Deus. Uma alma se salvou aqui, o varão. O único varão salvou aqui, glória a Deus. E aí, uma característica da nossa poesia, né, da poesia da língua portuguesa, é o quê? A nossa poesia tem rima, né? Uma característica da nossa poesia é essa, que nós temos a rima. Tudo vai rimando, né? A gente aprende lá aquelas poesias que a gente aprende lá no comecinho, no ensino fundamental, depois a gente vai vendo outras poesias. Mas a poesia hebraica que é apresentada na Bíblia, ela não é uma poesia com rima e métrica como nós conhecemos na literatura portuguesa. A poesia hebraica, ela possui outras características, mas não a rima. E outra, uma coisa assim que é bastante interessante, é a segunda categoria de literatura na Bíblia. E qual a primeira? Alguém sabe? Como é que era passado as histórias? De modo na fala, de modo oral, a poesia. As histórias bíblicas, elas eram passadas, elas eram escritas inicialmente? Não, ela era passada de que forma? Oral. Então, o primeiro estilo literário que abrange mais é a narrativa. Né? Os fatos, eles são o quê? Narrados. Tem alguém contando a história, alguém contando a história de Abraão, alguém contando a história de José. Então, a narrativa é a que predomina, né? Em toda a Bíblia. Mas a poesia, a gente não encontra tão somente nos livros poéticos, né? Nós vemos livro de Salmos, totalmente um livro poético. Nós
vemos o livro de Lamentações, que é um livro totalmente poético. Agora, nós encontramos também, tanto no Antigo como no Novo Testamento, no meio dos profetas, algumas, por exemplo, lá em Isaías, o Cântico do Servo, aquilo não seja poesia, né? São vários capítulos. No Novo Testamento, algumas cartas de Paulo inicia assim com uma oração que são poéticos. E tantas outras vezes nós vamos encontrar a literatura poética na Bíblia. Então, por que a gente está estudando isso? Exatamente por isso, né? Porque é o segundo estilo literário que mais a gente encontra nas Escrituras. E outra coisa, é tão somente para ser bonito. Porque é legal ler. Eu vou ler aqui, gente. Deixa eu já simplesmente eu vou ler, porque eu achei bem interessante essa sugestão. Deixa eu ver. Esse irmão gosta de poesia, eu vou chamá-lo aqui para ele ler para a gente o soneto 29 de Camões. Está aqui no meu celular, se o senhor não se importa. Anos o pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrando dela, mas não servia ao pai, servia a ela e ela só por ele pretendia, por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contemplando-se com vê-lo, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se não a tivesse merecido. Começou a servir outros 7 anos, dizendo, mas servia se não fora para tão longo amor e curta vida. Não, eu peguei um monte de surpresa, né? Eu que peço desculpa, né? Porque eu estava de surpresa. Mas eu vou reler aqui. Eu achei muito legal. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, a Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, assim lhe era negada a sua pastora, como se não a tivera merecido, começou a servir outros 7 anos, dizendo, mais serviria se não fora, por tão longo amor, tão curta vida. Então, né, fica retratando a história de Jacó, o amor de Jacó por Raquel, e Luís de Camões, no seu soneto 29, retrata-se lindamente, né? Então, essa é a característica que a gente vê na poesia, né, de língua portuguesa, e agora nós vamos ver como que é essa poesia hebraica. Página 4 do livro, gente. E outra característica, curiosidade, hein?
há 7 livros na Bíblia que não possuem literatura poética, que é Ruth, Levítico, Ruth, Neemias, Esther, Ageu e Malaquias. Como eu falei anteriormente, não é marcado por rima, como na poesia de língua portuguesa, mas sim por algumas estruturas. E uma delas, gente, claro que nós não vamos ver todas as estruturas que aparecem, mas as são mais comuns, as principais, que primeiro é o paralelismo. E o que seria paralelismo? O que é quando a gente fala assim, tem 2 ruas paralelas, elas andam lado a lado, então tem algo assim entre uma e outra, aquela rua, então você pode seguir a outra, que a outra é paralela a esta. Então o paralelismo, ele é como uma repetição de ideias, e nós temos alguns tipos de paralelismo que nós encontramos na Bíblia. Primeiro, aqui no livro está como paralelismo sinônimo, mas também é sinonímico, também é conhecido como paralelismo sinonímico também, que ele repete ideias. O paralelismo sinônimo, ele vai falar uma frase, ele vai falar uma coisa, e no verso seguinte ele vai como se fosse ratificar, ele vai dizer algo semelhante àquilo que ele falou. Tem o paralelismo antitético, que é o quê? São ideias opostas, são ideias paralelas, mas opostas, né? Se você fala o livro, o restaurante é bom, mas é caro. Você está falando uma coisa boa, mas está trazendo uma adversativa falando, o restaurante é bom, mas é caro. Ou o restaurante é caro, né, porém é ruim. São ideias opostas. E também existe o paralelismo sintético, que ele é como se ele estivesse complementando aquela ideia que ele acabou de falar. Então vamos ver um exemplo no Salmo 19:1, não precisa abrir, que é um verso que todo mundo conhece, né? Que ele repete, né? Reafirma, ratifica aquilo que ele falou, que é o quê? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, você está reafirmando aquilo que você está complementando, um complemento, né? Assim, eu quero que você entenda que a natureza revela a glória de Deus. Então, ele fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, ele repete a ideia. Já no paralelismo antitético, vamos ver aqui no Salmo 1. Aqui, no Salmo 1, no versículo 6, diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí está traçando um paralelo entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E no paralelismo sintético, ele adiciona uma ideia. Eu vou aproveitar e usar tudo no Salmo 1. O Salmo 1 diz assim, no versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O versículo 1 fala que é bem-aventurado o homem, e ele ainda afirma falando que o homem que é bem-aventurado, que ele ama, tem prazer na lei do Senhor. Então,
vários textos bíblicos esses tipos de paralelismo. O sinonímico, o antitético e o sintético. A gente vai encontrar isso também em Provérbios, em tantas outras passagens, né, da Bíblia. A gente vai ver essas características. E uma outra característica também, por entender, que são as figuras de linguagem. Nós vamos ver várias, mas aqui o autor aqui da revista só vai trabalhar com duas para a gente ter noção de como essas figuras de linguagem elas se apresentam. Não só tem essas, existem várias, mas ele, só para exemplificar, ele usou, né, a metáfora e a símile. E também são dois recursos. Aí voltando, vamos lá. Uma característica da símile. Símile, eu chegar para a Vitória e falar assim: Vitória, você é como uma rosa. Eu estou comparando duas coisas. A Vitória com a rosa. A Vitória é a rosa. Já a metáfora, eu vou falar assim: Vitória, você é uma rosa. Tá? Parece igual, mas é diferente. Então, vamos ver aqui, ó, usei tudo no Salmo 1 para a gente não ficar viajando muito. Salmo 1, capítulo 3 e 4. O que ele diz deste homem que é bem-aventurado, que ama a lei do Senhor? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Ele está comparando esse homem bem-aventurado que teme o Senhor, como ele é como uma árvore. Ele está dizendo que ele é uma árvore. Eu posso dizer para a Vitória: Vitória, você é como uma rosa. É diferente de eu falar: Vitória, você é uma rosinha, você é uma florzinha. Entendem? Então a gente vai encontrar esses recursos literários também na Bíblia, não somente, né, nos livros sapienciais, poéticos, mas vamos encontrar também. Mas essas características a gente vai ver mais nesses livros que nós estamos trabalhando. E a metáfora no Salmo 23:1, o que diz o Salmo 23:1, gente? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o que ele está fazendo? O que ele está falando de Deus? Tratando Deus como um pastor. Deus tem a característica de um pastor que cuida das suas ovelhas. Está vendo como a gente lida com esses recursos e a gente não se dá conta que a Bíblia está repleta disso e a gente não se dá conta. Indo para a poesia sapiencial, o item 3 da página 5, que é, na verdade, o que nós vamos ver de fato nesses 3 livros. Vamos trabalhar a poesia sapiencial. E o que seria a poesia sapiencial? Fala sobre sabedoria. São máximas de sabedoria para a nossa vida cotidiana. Porque parece que as pessoas falam assim: ah, não, você amadurece, você envelhece, você amadurece, você se torna mais sábio. Mas existe velho tolo? Ou velha tola? Vários, gente. Vários. Um monte. Então, essa questão de não somos muitos anos que tornam uma pessoa sábia. Então, por que e é por isso que a Bíblia, o Senhor nos conhecendo as limitações do ser humano, conhecendo como o ser humano vai tropeçar todos os dias, porque todos os dias nós tropeçamos, seja uma proporção maior ou menor, seja, às vezes, algumas coisas nós já superamos bem, outras a gente não consegue lidar tão bem, e então nós acabamos tropeçando em algumas coisas. Então, por isso o Senhor nos dá
um manual prático diário. Se você ler todos os dias da sua vida Provérbios, você vai levar uns tapas na cara toda hora, porque você vai se vendo muitas vezes em algumas situações, né, que é abordada ali no livro de Provérbios, né, ou no livro de Eclesiastes, ou no livro, na Epístola de Tiago, que é um livro que é muito lindo, que traz também alguns ensinamentos práticos, né, para a vida cristã, bem interessantes. Então, algumas coisas que a gente como nós vamos trabalhar também com o livro de Cânticos, né? Por que o livro de Cânticos está ali? Porque o livro de Cânticos, ele mostra, né, o chamado amor eros, né? O amor entre homem e uma mulher. E por que aí no meio disso tudo, um amor meio erótico, né? Assim, né? É erótico do amor eros, tá, gente? Né? Porque é erótico do amor eros, entre um homem e uma mulher, falando tantas coisas, as carícias, né? De como é o relacionamento deles, mostra o relacionamento de Deus também com a sua igreja, com o seu povo. O amor que Deus tem é um amor muito sacrificial, assim como deve ser, lá como a gente vê em Efésios, o amor do homem por sua mulher, né? Um amor sacrificial. Então, Deus não manda, né? O Paulo não escreve lá, mulheres amem seus maridos, que é uma característica que a mulher já faz, né, normalmente. Mas os homens, né, falam, mulheres o quê? Submetam-se. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de se submeter, né? Muito, bastante. Então, voltando aqui, nós vamos, né, ver o livro de Cânticos e Provérbios e Eclesiastes. E aí, se a gente for pensar, nós vemos muita diferença entre um livro e outro, né? Nós vemos Provérbios, no início, porque nem todos os provérbios, né, são de Salomão, mas a gente sabe que a maioria dos provérbios que estão contidos ali no livro, no cano, é de Salomão. E fazendo uma comparação com o livro de Eclesiastes, nós vemos que ele passou por aquela fase, né, da sabedoria, da inspiração, escreveu inúmeros, não só aqueles provérbios, mas inúmeros, escreveu sobre tudo que a gente possa imaginar, ele escreveu, que a gente possa não imaginar, diz que ele escreveu, mas ele teve o seu período de queda, né? Teve um período que ele cedeu às pressões das muitas mulheres e caiu. E nós vemos lá em Eclesiastes, muito nítido, ele falando o quê? Uma pessoa no final da vida que constata a brevidade da vida, que tudo é vaidade, que nós às vezes buscamos tanta coisa, estamos correndo atrás do vento. É exatamente isso. E quantas vezes nós corremos atrás do vento que a gente olha para trás e fala, não precisava ter trabalhado tanto, não precisava ter feito tanto sacrifício por isso, por aquilo. E aí nós vemos Salomão no início da sua jornada e Salomão no final dessa jornada. E glórias a Deus que se tornou um velho sábio e não permaneceu como um todo, né? Então, e aí nós vemos o quê? Que o que a gente encontra nesses livros, né, de sabedoria, os livros sapienciais, né? Dá ênfase à moralidade, à justiça, à conduta. E aí, nós temos que entender o quê? Que essas palavras, elas são inspiradas por Deus. Tudo que está na Bíblia é inspiradas por Deus. Quando ele enfatiza o tempo todo, colocando lado a lado a sabedoria e o temor ao Senhor, né? E a verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E aí nós vemos lá em Tiago que fala que a verdadeira sabedoria é aquela sabedoria que vem do alto. E mesmo com esses, né, com esses livros, por que o Senhor ele deixou esses livros para a gente? Pela nossa limitação. E ele também
traz o exemplo perfeito. O exemplo perfeito daquele que temeu ao Senhor, que cumpriu todos esses propósitos. Porque senão, a gente fala assim, não, eu vou ler o livro dos Provérbios, eu vou cumprir tudo. A gente consegue cumprir tudo que está na Bíblia? Não. São ensinamentos práticos maravilhosos, mas a gente vive dando os vacilos aí. Por quê? Porque a gente não consegue, existe uma limitação. Mas esses livros, eles nos colocam meios para a gente conseguir e chegar amanhã um degrau a cada dia. Um degrau a cada dia. E vai ver dias que a gente vai descer 3 degraus, né? Igual o joguinho de criança. Volta 3 casas, volta 5 casas. A gente vai lidar com isso. Mas a graça do Senhor é isso. Porque hoje você leu aquela palavra, não, mas amanhã aquela palavra vai falar profundamente no seu coração, ou aquela palavra vai falar no seu coração, e a prática dessa palavra na nossa vida vai ser um testemunho vivo, porque nós temos que entender que nós somos o quê? A Bíblia é aberta para muitas pessoas. Há pessoas que jamais vão pegar uma Bíblia para ler, mas elas vão prestar atenção no nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele precisa dizer muita coisa. Então, por isso que o Senhor, ele pôs esses livros no cano, para que não seja só para a gente entender o que é uma metáfora, uma símbolo, os tipos de paralelismo, mas para a gente entender que existe uma beleza nisso tudo, existe uma beleza, mas esses aprendizados a gente não vai conseguir sem a graça do Senhor. Porque senão seria, eu sigo tudo aquilo, eu viro o quê? Um religioso, um fariseu. Eu vou seguir todas as práticas, eu vou fazer aquilo corretamente, igual a gente vê o fariseu, aí eu guardo o sábado, se eu não faço exatamente nada, não posso fazer isso. E o problema dos fariseus com Jesus era exatamente o quê? Você está curando no sábado. Você está curando, não pode fazer o bem no sábado. Então, para que a gente não leia esses livros da forma como os fariseus. Ah, não, eu não sou como tolo. E muitas vezes nós somos tolos, sim. A gente precisa se reconhecer como tolo algumas vezes das nossas vidas, voltar atrás, se arrepender e seguir em frente. Porque senão, ou a gente vira um religioso, né, que segue a risca, ou a gente vira um tolo que não segue nada, ou a gente vira um crente dependente da graça de Deus e vê que esses ensinamentos nem todos os dias nós vamos cumpri-lo, mas se nós cumprirmos, nós vamos seguir um passo à frente. Isso não quer dizer que a gente seja melhor do que ninguém daqueles que ainda não conseguiram, muitas vezes, né? Porque a gente precisa ter paciência, ser longânimo, né? Como uma das características do fruto do Espírito, ser longânimo, assim como o Senhor é conosco. E às vezes lidar com dor é muito difícil, gente. Pessoas casca grossa, né? É muito difícil. Então, vamos para o item 5, que é o filho que ama o pai. Aí eu vou ler, gente, porque está muito legal esse texto aqui. Página 7. Nosso Senhor Jesus é prefigurado de algumas maneiras no livro de Provérbios. Vocês lembram que na semana passada o diácono Anderson falou da personificação da sabedoria, que a sabedoria no livro de Provérbios é apresentada como uma pessoa, né? Fala assim, a sabedoria, como se estivesse falando dessa pessoa. E esta sabedoria não é nada mais, nada menos de quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é prefigurado de algumas maneiras no livro de Provérbios. Ao longo das lições seremos relembrados disso, mas para este momento é o suficiente. Aí vamos para o parágrafo seguinte, que é assim: quando somos confrontados pela palavra de Deus a viver em sabedoria, temendo ao Senhor, o pressuposto bíblico é que nós somos o quê? Insensatos. Porque se a gente não precisasse, se nós fôssemos bons, né, como muita gente se pressupõe, que é bom, nós não precisaríamos disso, mas nós precisamos.
Assim somos exortados a amar a Deus de todo o coração e com todas as nossas forças, tomando decisões e mantendo os relacionamentos debaixo da instrução divina. Gente, isso é muito difícil. Isso não é fácil. Nós vamos errar no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges. Porque esses ensinamentos não são fáceis, gente. A gente matar a nossa velha natureza, a natureza adâmica, todos os dias não é fácil. Por isso que o Senhor nos dá isso. Se formos honestos, perceberemos por vezes que desprezamos na teoria e na prática o que Deus tem a dizer. Quantas vezes nós não estamos com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus? E hoje nós temos uma quantidade de acessos à palavra de Deus, seja em igrejas abertas, no país do Ocidente que não tem uma perseguição religiosa, seja na internet, seja na Bíblia. Eu estou com a Bíblia no ônibus, eu posso abrir o meu celular, tem a Bíblia online, os aplicativos da Bíblia, de todas as versões de todos os tipos. E a gente não quer. A gente não quer. A verdade é isso. Isso não é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós desprezamos tanto na teoria como na prática. Às vezes não sabemos o que fazer e abandonamos o caminho da sabedoria. O que a gente faz? Agora eu vou fazer do meu jeito. E sempre é o famoso dar ruim, né, gente? Vou fazer do meu jeito é o famoso dar ruim. De fato, precisamos de um homem que tenha temido a Deus de todo o seu coração e que tenha andado em seus caminhos em todos os momentos como filho obediente. Então, o tempo todo, a gente vai ver ali em Provérbios os conselhos de um pai a um filho, e falando o quão é precioso e quão é necessário que esse filho obedeça ao pai, e nós, como filhos de Deus, nós nunca vamos conseguir plenamente. Jesus, ele se prefigura nisso, ele é aquele filho que obedeceu plenamente, aquele filho que se destituiu da sua glória, se humilhou, porque ele poderia ter dito: não, eu não vou me humilhar, eu não vou me destituir, eu não vou sentir a dor que um ser humano sente. Mas ele fez isso. Ele fez isso por amor a nós. Então nós não podemos olhar para esses livros poéticos e sapienciais como simplesmente mais uma literatura que é a segunda na Bíblia, e não entendermos que Cristo está nisso tudo. O exemplo de Cristo, que foi o homem mais sábio que esteve aqui, né? Diferentemente de Salomão, ele não caiu, ele resistiu às tentações, ele foi como ovelha muda, né? Amadora. Então esse é o nosso maior exemplo de sabedoria, esse maior exemplo de submissão, de submeter a palavra de Deus à vontade de Deus. Não é nenhum homem, apesar de nós termos inúmeros exemplos na Bíblia, do que Cristo. E nós temos que ler esses livros sapienciais, enxergando Cristo nisso tudo. Porque o tempo todo, né, como o Anderson falou na semana passada, o temor, falando sobre o temor, né, que o Anderson enfatizou bastante a questão do temor do Senhor, porque o tolo, ele não vai temer o Senhor. Ele não vai temer. A gente às vezes escuta umas coisas tão pesadas que a gente fala sobre Deus, e como uma pessoa teve coragem de falar tal absurdo sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Mas é um tolo, né? Um tolo é um insensato. E como aplicações, vamos lá na página 8, que nós vamos falar aqui rapidinho sobre os assuntos que nós vamos encontrar em Provérbios. E aí a gente vai vendo que o quão pouco a gente pratica. O maior de todos, acho que o tema central do livro, né, é o temor do Senhor.
Nós vamos ver os atributos e as ações de Deus. Nós vamos ter também humildade diante de Deus, o amor pela sabedoria, porque nós precisamos amar, a gente precisa querer. Né? Tinha aquela matéria no colégio que a gente gostava mais, né? Eu gostava de história, de exatas, né? A gente tem que amar a sabedoria revelada de Deus. A gente tem que buscar na palavra de Deus e nos meios de graça, né, que são os livros, os comentários. A gente tem que amar isso. Nós vamos ver também a oração e adoração a Deus. Confiança e esperança do Senhor e não no homem. Nossa esperança nunca vai estar no homem, nem no governo terreno. Adultério e fornicação. Vai falar sobre o álcool, sobre a ira, sobre contentamento, sobre disciplina física, como isso é difícil, sobre coragem, débitos e obrigações financeiras, angústia emocional, inveja dos ímpios. Nós temos inveja dos ímpios? Muitas vezes. Muitas vezes a gente questiona Deus. Por que fulano que não serve a Deus está lá com a sua vida tranquilinha e aqui a gente passando mal perrengue? Não é verdade? Loucos e loucuras, amigos e vizinhos, olha, relacionamento, tagarelice, como às vezes a gente fala demais, precipitação, ninguém aqui nunca foi precipitado, né? Fala sobre saúde e doença, reis e autoridades, dá ouvidos a conselho ou a correção, amor por pessoa e misericórdia pelo pobre, fala sobre casamento, humildade e busca por honra humana, dinheiros e práticas comerciais, velhice, pais e filhos, domínio próprio ao falar, contendas e conflitos, verdade e mentira, trabalho e preguiça. Como a gente precisa aprender sobre cada um desses assuntos, e a Bíblia está repleta desses temas que nos ajudam no nosso dia a dia a viver melhor, a ter uma vida menos conflituosa, se a gente fosse um pouquinho mais sábio, se a gente fechasse a boca nos momentos certos. A gente precisa falar muitas vezes, mas às vezes a gente fala no momento errado. Então é clamar ao Senhor para que todo esse período aqui que nós vamos estudar nessa revista, ela não seja só mais uma revista a ser estudada, mas que sirva assim para reflexão nas nossas vidas, seja para mudanças de comportamento, porque muitas vezes a gente ora tanto e a nossa prática dá um péssimo testemunho. A gente ora ao Senhor, mas a gente tem que mudar muitas vezes o nosso comportamento, a nossa fala. Então, a gente tem muita coisa para deixar de lado, né? E já foram enumeradas aqui várias coisas que a gente precisa deixar. Amém?